Que o Senhor venha levar todo o nosso cansaço embora, né? Que Ele troque os fardos, nossos fardos pesados, que Ele leve embora e nos dê fardos leves, amém? Glória a Deus. Olha só, diga comigo, quando a prosperidade, precisa não, pode ficar aqui. Quando a prosperidade vira um ídolo silencioso. Meu Deus. Curva suas cabeças. Espírito Santo de Deus, Pai querido, Pai amado, estamos aqui diante de Ti mais uma vez, Senhor. Que eu possa ser fidedigna naquilo que o Senhor me entregou, Jesus. Que eu venha ser boca do Senhor aqui, Pai. Usa, Deus, o seu vaso de barro, Pai. Sou pobre, cega e nu, Jesus. Mas eu quero ser usada por Ti essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem autoridade neste lugar. Assim eu te entrego, em nome de Jesus, amém. Nossa vida, às vezes, ela é dura, sim ou não? Obrigada, minha filha. Nossa vida é dura, nós temos perdas, nós temos ganhos também, mas quem já esteve naquele negócio de, meu Deus, só acontece coisa ruim comigo? E você começa a questionar Deus. É um carro que estraga, é um emprego que a gente perde, é um dinheiro mal investido, é uma doença, uma enfermidade, é uma briga. E aí a gente começa o quê? Questionar Deus, não é? Às vezes nós acreditamos tanto nessa lei da prosperidade que tem pregado por aí, né? Fique rico, leia tal, coach não sei o quê. Nada contra coach, gente. Mas eu acho que em cima do altar a gente tem que pregar a palavra de Deus, o evangelho, que é vivo e eficaz, né? E essa lei da prosperidade, ela tem deturpado aquilo que o Senhor realmente, de fato, Ele é. Porque a gente fica esperando a tal da prosperidade. E eu não sei o que você entende hoje por prosperidade. Mas hoje você vai virar a chave. Fala assim para o irmão que está do seu lado. Minha irmã, hoje você vai entender o que é prosperidade. Quando Deus não faz do jeito que nós esperamos, a nossa reação revela algo profundo. Não queríamos a vontade de Deus. Nós queríamos que Deus cumprisse a nossa vontade. Ficou duro aí? A gente fala assim, ó, ai Deus, seja feita a tua vontade. Deus, eu quero que o Senhor faça na minha vida, mas aí Deus faz. E aí não é do jeito que eu quero. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar birra, eu vou dar chilique, eu não vou querer. Sim ou não? E quando ele não faz, piorou. Porque às vezes ele faz do jeito dele. Ele não faz do nosso, ele faz do jeito dele, porque ele sabe o que é melhor para nós. E aí quando ele não faz, o que acontece? A gente emburra, fica com o bico desse tamanho, começa a falar até que duvida de Deus. Eu já fiz gabinete com pessoas que falaram assim, eu tenho raiva de Deus, eu não gosto de Deus, eu não acredito que Deus existe, porque o tanto de tribulação que eu passo, o tanto de coisa que eu estou passando, mas não tem um ato de gratidão, de falar assim, ó, abri meus olhos hoje, Deus me deu a oportunidade de viver, eu estou viva, eu estou viva, eu estou bem, eu estou com a minha família. Será que isso não é um motivo da gente agradecer? Será que esse não é um motivo para a gente estar em paz com o Senhor? Será que a gente precisa tanto de algo para que a gente possa ficar feliz com o Senhor verdadeiramente? Será que o Senhor não é o suficiente na nossa vida? Você já fez essa pergunta para você? E se você perder tudo? Eu costumo dizer que se eu perder tudo, mas se eu não perder Deus, é isso. Eu e o pastor, a gente tem uma frase que a gente já foi muito questionado por essa frase, mas ela é real se você entender essa mensagem. Deus, frustre os meus planos, porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim.
Porque quando Deus frustra a nossa vontade, porque para nós, na nossa cabeça, é o melhor. Mas Deus é que sabe. Deus, ele conhece o amanhã. Nós nem sabemos se nós vamos estar aqui. Nossa, pastor, é tão pesado. É, realmente. Mas é porque a gente, às vezes, faz planos que, às vezes, não é o plano de Deus. E aí, quando ele não faz, nós emburramos, nós fechamos a cara, nós nos frustramos e nós vamos fazer o quê? Murmurar, nós vamos reclamar. E a murmuração, se você não sabe, você vai aprender hoje, a murmuração é uma canção para Satanás. Então, se você murmura, se você reclama, você está cantando, tá? Uma linda canção para Satanás. Então, se você murmura, minha irmã, para de murmurar. Porque você está cantando uma canção para o diabo. E isso não é fé. Isso é apego. Porque eu estou apegada naquilo e eu quero aquilo. O pastor outro dia fez uma pergunta para um discípulo nosso. Às vezes você está pedindo uma BMW para Deus, mas Deus quer te dar um Fusca. Ou às vezes você está pedindo um Fusca, Deus quer te dar uma BMW. Você não sabe. Por isso que a melhor saída é ter a sua oração alinhada com aquilo que o Senhor tem. Porque você não vai viver frustrado. Sabe, meu irmão, a gente começou a barganhar com Deus. Eu sou dizimista fiel. Vou fazer prova com Deus. Amém. A palavra dele diz mesmo para nós fazermos prova. Mas às vezes a gente quer desafiar demais Deus. Eu fiz isso, Deus, então você vai me dar isso. Eu estou caminhando certo. Deus, olha como é que eu estou. Aí, às vezes, a gente fica ali no mundão de, meu Deus, vamos lá, 20 anos da vida, ou fazendo coisa errada. E aí a gente conserta com Deus. Em 6 meses, a gente quer que Deus faz tudo assim, igual o McDonald's. Você passa lá no drive-thru, você pega, eu quero esse pedido aqui. Aí no próximo você vai ter uma batata, um sanduíche, um refrigerante e pronto. Aí você vai para sua casa. Com a barriguinha cheia. Mas com o Senhor não é assim, é um processo, é um trabalho. Não tem como a lagarta vir rastejando, pular o casulo e voar. São processos e nós precisamos de passar. Deus não vai te dar uma coisa que você não vai ter sustância, que você não vai estar na rocha para suportar. Deus precisa construir. E Deus, ele é plenitude. Deus, ele faz tudo. Às vezes a gente pede algo e aí tem coisas que você... Não sei se isso já aconteceu com vocês. Você já pediu coisa para o Senhor há 10 anos atrás que Deus está realizando hoje? Eu vivo isso. Que às vezes eu não recebi há anos atrás porque eu era uma menina na fé. Eu não tinha estrutura para receber aquilo que Deus tinha para mim. E hoje Deus me entrega em plenitude. Em plenitude. Me entrega tudo. Entende isso? A verdadeira prosperidade bíblica nunca foi sobre ter, mas foi sobre ser. Nós estamos em uma época que o ter está acima do ser. A gente quer ter muito. Eu já falei, a gente critica muitos católicos, mas a gente idolatra uma bolsa de marca, a gente idolatra um sapato de marca, a gente idolatra um lugar chique, a gente idolatra um carro um carro top, a gente idolatra pastores. Vai ter o pastor tal na igreja tal. Você nem é membro de lá. Eu tenho que ir lá porque, sei lá. Não vou nem falar nomes. Depois vocês vão falar que eu estou implicando. E quer ir lá ver. Quer ver cantor gospel. É o quê? Idolatria. Idolatria escondida. E a verdadeira prosperidade bíblica é ser fiel mesmo quando não vemos. A gente precisa ser fiel, meu irmão. Deus, ele tem compromisso com quem tem com ele. Nós precisamos ser fiel com o Senhor. Não é só de dinheiro, não. É de nós mesmos, ter compromisso com a igreja. Olha para o seu lado. As cadeiras estão vazias. Se você está aqui hoje, você é fiel com o Senhor. Você lembrou que tem culto na quarta-feira. E vocês não estão aqui, não é por causa de mim, nem por causa do pastor Vitor, não. Vocês estão aqui por causa do Senhor, por causa da mensagem. E glória a Deus por isso. Deus está vendo a sua fidelidade.
Ser grato mesmo quando nós não recebemos. Quantos de nós, às vezes, não recebemos algo e a gente é super ingrato, a gente não agradece? Olha, aconteceu algo comigo e de fato eu recebi, eu não agradeci. Lá na frente Deus falou assim: filha ingrata. Deus vê. Deus vê, meu irmão. Então, mesmo se você não conquistou algo que você almeja, seja grato, porque Deus, ele continua sendo Deus. Ser obediente quando nós não entendemos. Isso não é nem a mensagem que eu vou pregar, viu? É a introdução. Ser obediente mesmo quando não entendemos. Eu preguei domingo sobre Noé. Noé foi obediente. Sim ou não? Ele entendia? Constrói a arca. Para quê, meu Deus? Dilúvio, nem chovia. Como assim? Prosperidade no reino não é um contrato de troca. Deus não diz: eu te dou tudo se você se comportar direitinho. Não, ele diz: eu sou o seu tudo, mesmo quando nada acontece como você planejou. Nós estamos barganhando Deus. Nós estamos descredibilizando Deus. Nós estamos idolatrando coisas que não é para ser idolatradas. Nós não estamos colocando o Senhor como prioridade nas nossas vidas. A gente está colocando coisas e pessoas na frente. Entende? Às vezes Deus retém algo, não para nos punir, mas para curar a nossa dependência do resultado. Ele nos chama para voltar a um lugar onde Ele é suficiente. É o que eu te digo. Se você tem, amém. Se você não tem, amém. Eu tenho o quê? Eu tenho Deus. Glória a Deus por isso. Só que não, a gente depende de coisa para ser feliz. A gente depende de um carro novo, a gente depende de uma casa nova, a gente depende de uma promoção de emprego. Eu dependo de vendas. Abra comigo a sua Bíblia em Abacuque 3. Primeiro, desculpa, Abacuque 1, capítulo 1. Abacuque 1. Abacuque capítulo 1. Glória a Deus. Vai projetar ou não? Abacuque capítulo 1. Subiu o Abacuque. Depois de Naum, achou? Vamos lá. Abacuque, capítulo 1. A advertência revelada ao profeta Abacuque. A primeira queixa de Abacuque. Ele começa assim, verso 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo o lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olha só, Abacuque teve aqui a mesma atitude que nós temos quando nós deparamos com um problema, não é? Deus, até quando, Senhor, que eu vou pelejar com esse problema, que eu vou pelejar nessa peleja aqui, que eu não vejo solução? Até quando meu marido vai converter? Até quando a minha esposa vai converter? Até quando aquele irmão não vai parar de me perturbar? Até quando os pastores não vai parar de pegar no meu pé? A gente reclama assim com Deus, não é? Mas glória a Deus, porque isso é uma oração. E é lindo de ver. Isso é intimidade com o Senhor. Abacuque tinha intimidade com Deus.
Ele foi questionar, olha só, até quando, Senhor? Já querendo saber, até quando, meu Deus? Não aguento mais. Não é assim que a gente fala, quando acontecem as coisas com a gente? Pois é. Aí, Abacuque, o que Abacuque nos ensina? A verdadeira prosperidade é a paz de saber que Deus é suficiente. Ué, pastora, como assim se ele estava reclamando? Se ele estava questionando? Por que Deus, depois eu quero que vocês leiam em casa, Deus responde ele. Aí nós vamos lá para o capítulo 3. Agora sim, capítulo 3, verso 17. É lindo, gente. É lindo. Sabe? Eu quero dizer para vocês, o Senhor, Ele precisa de um coração, primeiro, disposto, obediente, e Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele é nosso Pai. Às vezes a gente olha para Deus, parece que está tão distante, e Ele está do nosso lado, Ele está dentro de nós. Às vezes a gente olha para lá assim, nossa, parece que está tão longe. Eu quero te dizer, Deus é nosso Pai. E um filho precisa de ter uma intimidade com o pai. Eu fico vendo a Helena, eu falo assim, gente, como ela tem intimidade com o pai dela, como ela tem intimidade comigo, e é assim que filho tem que ser com pai e mãe. Nós precisamos de ser assim com o Senhor, nós precisamos de ter intimidade, sabe, sem reservas. Abacuque estava sem reservas aqui. Abacuque falou, até quando, Deus? Até quando, meu Senhor? É assim que nós temos que falar com o Senhor, sabe por quê? Porque lá no capítulo 2, ele faz ele parar, para ele ouvir a voz de Deus. Rapidinho, lá no capítulo 2, não precisa abrir. Ele fala assim, depois que Deus responde ele fala assim, ó, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ele fala para o Senhor, ele fala, eu vou então ficar aqui aguardando para que o Senhor me responda. Quantos de nós só vamos para o nosso secreto já cheio de coisa? Né? Até quando, Senhor? Mas aí a gente não espera Deus responder. E Deus quer que nós esperamos, que nós aguardemos de sentinela. O que é aguardar de sentinela? É ficar murmurando? É ficar choramingando? É não ser obediente? Claro que não. Aguardar de sentinela é em jejum, é em oração, é olhar para o Senhor, é esperar uma resposta. Às vezes você precisa estar em silêncio, meu irmão. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Às vezes a gente quer falar mais e ouvir menos. Como assim? Está errado. Porque se você aguardar em sentinela, o Senhor vai te responder. Assim como o Senhor respondeu para Abacuque. Depois eu quero que vocês tenham curiosidade de ler. Ele falou, a oração do profeta Abacuque foi uma confissão. E aí o Senhor ouviu e começou a falar. E aí lá no verso 17, olha só, Abacuque. Verso 17, está aí? Capítulo 3, verso 17. Olha lá. Vamos ler até o verso 18. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Senhor da minha salvação. Vocês entendem? Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós precisamos estar alegres, porque se o Senhor não fez, é porque não era para fazer. Nós precisamos entender que a nossa única dependência precisa ser no Senhor, e o Senhor precisa ser suficiente para nós. Por que nós queremos coisas? Por que nós queremos bens? Por que nós... Pastor, é errado. Não, gente, não é. Entenda o que eu estou falando. Nós precisamos ter Jesus. Ponto. O que vier é maravilhoso, é mais ainda, é o extraordinário. E Ele quer que nós vivamos. Mas se não acontecer, não chore, não murmure, não questione Deus. Ele sabe de tudo.
Meus irmãos, se eu fosse questionar a Deus, tanta coisa que já aconteceu na minha vida, sabe? Tanta coisa que eu e o pastor a gente já passou. A gente já passou, nós não passamos fome, graças a Deus. Sempre tinha um miojo. Miojo de todos os sabores, nós conhecemos. Você entende? Mas é Deus dando a provisão. Ai, pastora, então eu não quero ser pastoreada pela senhora, não, porque Deus que me livre dessa pobreza. Quero te dizer, meu irmão, eu tenho Jesus Cristo. Eu posso perder tudo, mas se eu ainda tiver Ele, eu não preciso de mais nada. Eu já fui uma pessoa que eu tive de tudo, do bom e do melhor dessa terra, mas eu era uma mulher rasa. Eu não tinha nada, eu não tinha Jesus. A minha casa não foi construída na rocha. Acabou tudo, foi tudo embora. Foi tudo embora. Abacuque não é apresentado falando para o povo, né? Como os outros profetas. Ele fala diretamente com Deus. Ele abriu o coração, ele expressou todas as suas dúvidas, todas as suas dores, e ele pergunta: até quando, meu Senhor? Então não é errado nós chegarmos diante do Senhor e perguntar para o Senhor, mostrar as nossas dúvidas, mostrar as nossas dores. Ah, pastor, mas Deus já sabe do que eu passo. Ele sabe, meu irmão, minha irmã, mas Ele quer ouvir de você, Ele quer intimidade com você. Não tem como eu ser amiga da Thaís se eu não conversar com ela, se eu não saber o que ela gosta, sem ela saber o que eu gosto. Não tem como nós termos um relacionamento, e nós precisamos relacionar com o Senhor. Nós estamos muito superficiais. Porque quando nós entendermos que se nós tivermos Ele, nada mais importa. Nós não somos daqui não, meu irmão. Nós somos forasteiros aqui. Aqui não é o nosso lugar. Se Jesus chegar hoje em você e falar: vamos embora para casa, o que você faz? Quem vai? Ou você ainda está apegado com aqui? Ah, não, estou pagando minha casa. Agora que eu comprei minha casa, vou desfrutar minha piscina. Hã? Ah, eu tenho meus filhos para cuidar. O que é? Se Jesus chegar hoje e falar: vamos embora, vamos voltar para casa. Ai, gente. Ó, se chegar para mim, eu vou. Eu vou. Vou falar: me leva, Jesus, quero voltar para casa. Abacuque viu a violência, Abacuque viu corrupção, Abacuque viu injustiça dentro de Judá, e ele ficou indignado. Por isso que ele perguntou para Deus: e aí, Jesus? E aí, Deus? O que eu vou fazer? Mesmo sem entender, Abacuque termina o livro dele com a declaração mais linda, que foi essa que a gente leu, capítulo 17, versículo 17 e versículo 18. Todavia eu me alegrarei. E ele termina cantando, né? E aí, o que Abacuque nos ensina? Levar nossas dúvidas ao Senhor, esperar uma resposta, ficar de sentinela e confiar mesmo sem entender. E o final que eu acho uau: adorar em meio ao caos. Que foi o que aconteceu? Adorar em meio ao caos. Porque quando tudo está revirado, quando tudo parece um caos, nós queremos murmurar e nós queremos reclamar. Só que hoje nós entendemos que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o quê? Fruto na vide, todavia me alegrarei. E é assim. Se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, amém também. Fique de pé. Eu quero, meu irmão, que você volte para casa com essa certeza, que você pode sim questionar o Senhor, falar, expressar para Ele as suas dúvidas, o que você tem de dúvida, as suas dores, expressar para Ele, se relacionar com Ele, mas que você precisa esperar a resposta dEle em sentinela, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa estar em silêncio para ouvir. Sabe por quê? Às vezes a gente fica assim, ó, não faz silêncio, aí fica muito barulho na sua mente, você vai confundir.
Eu não sei que voz você escuta nessa noite, na sua mente. Mas eu quero te dizer que todo barulho, toda perturbação, tudo aquilo que não provém de Deus, eu declaro caído por terra na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida mente limpa, para que você possa ouvir a voz de Deus, que você venha aguardar a resposta tão desejada, que você venha sair daqui essa noite com a certeza que você tem um Deus que não dorme, que você tem um Deus que está com você, que você pode perder tudo, mas que você tem a presença do Senhor. Você tem a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e Ele te basta, meu irmão. Não perca essa esperança, não perca essa presença, e que você possa confiar no Senhor, mesmo sem entender, e que você continue o adorando em meio ao caos. Como diz o pastor, ele ama essa música, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai,